E aí, aluno, a aula vai ser sobre comunicação na parte profissional e pessoal. E lembrando que você pode pegar aí o seu caderno, o seu bloco de notas para você fazer aquela anotação, principalmente das dicas que eu sempre trago. É importante você entender todo passo a passo. Vamos lá? Bons estudos! Começando na parte da comunicação, eu gosto muito desse assunto. A comunicação é a base de tudo. Se você vai em uma entrevista de emprego, você precisa se comunicar. Se você quer aprender algo, você precisa da comunicação. Como, por exemplo, o que eu estou passando aqui para você é conforme a comunicação, ou digamos, eu estou utilizando a comunicação. E você, nesse caso, vai ser o meu receptor. Você está recebendo a minha mensagem. Mas isso só acontece porque a gente utiliza a comunicação. Pois a comunicação é muito, importante para o sucesso de qualquer profissional. Trabalhe a sua comunicação. Ou, digamos, seja uma pessoa comunicativa. Isso vai ter grandes resultados. Uma excelente comunicação, tem grande poder de construir relações, principalmente redes de relacionamentos, e abrir novas oportunidades por ser comunicativo. Mas, professor, e eu que sou tímido ou tímida, e aí? O que é que eu devo fazer? Deve trabalhar a comunicação, mas como? Primeiramente, lendo muito, ler em voz alta, também começar a conversar com outras pessoas. Mas, professor, o que é que eu vou conversar? Primeiramente, digamos que você esteja aprendendo um determinado assunto. Você pode procurar pessoas que também estão aprendendo aquele determinado assunto e conversar com elas referente àquele assunto. Olha que dica boa para você trabalhar sua comunicação. Primeiramente, se for o caso, você pode trabalhar a comunicação pessoal em casa, com os colegas, com os amigos e assim colocar na parte profissional. Ter o conhecimento em comunicação de forma correta e positiva é algo fundamental nas relações pessoais e profissionais. E assim, se você tiver uma boa comunicação, vai ser possível fazer uma boa exposição de suas ideias, projetos, como profissionalismo, expressar-se de modo adequado também e ter diálogos que produzam entendimento. E muitas pessoas têm inseguranças e medos na hora de se comunicar. Muitas pessoas ficam nervosas e eu também já passei por esse caso. Mas não foi por isso que eu desisti. Eu fui praticando mais ainda, estudando mais sobre a comunicação. Uma boa sugestão que eu vou indicar, uma pesquisa muito boa para você fazer sobre oratória. Vai ajudar bastante. Porém, com algumas mudanças é possível melhorar muito a comunicação. Com algumas mudanças, tem que mudar. Não tem como, por exemplo, eu ser tímido, digamos assim, 100% tímido, aí nesse caso eu tenho que mudar. Por quê? Não tem como eu ser 100% tímido e ter uma boa comunicação. Mas, professor, eu sou nervoso, eu tenho ansiedade. Mas pode trabalhar isso. Antes de tudo, é necessário saber ouvir. A comunicação, ela não é somente falar, somente transmitir. Ela também é receber. Essa parte é importante na comunicação. Ou, digamos, na comunicação com excelência, com qualidade. O ideal é silenciar e saber ouvir a outra pessoa de maneira eficiente e com grande atenção.
Escute bem para entender perfeitamente o que o outro diz e jamais o interrompa. Se não entendeu o que a outra pessoa, disse, você pode perguntar, mas pergunte na hora certa. Não interrompa. Ou seja, se o objetivo é melhorar o poder de interação e influência com outras pessoas, o ideal é apostar no diálogo, falando muito, mas ouvindo ainda mais. E outro ponto importante da comunicação é sempre manter o foco da conversa. Ou seja, tratar unicamente do tema em questão, sem outros assuntos paralelos. Sem outros assuntos paralelos e distrações. É isso que você tem que fazer. Eu já conversei com pessoas e assim, na hora da entrevista, ali, fazendo essa comunicação, tem pessoas que elas começam a ficar nervosas, tem outras que começam a tossir, outras começam com tiques, balançar a perna. Isso são coisas que você pode trabalhar, você pode melhorar gradativamente com esses pequenos problemas. Tá? É só ter atenção, é claro, listar esses problemas e fazer a resolução. Assim você vai trabalhar uma boa comunicação. Pois o que você fala tem que estar de acordo com o corpo, com os gestos. Se você fala assim, eu estou, digamos, feliz, mas o corpo ele mostra que você está triste. Será que está de acordo? Não. O corpo também tem que estar alegre. A expressão que você passar. Não tem como você também estar triste e sorrindo, dando gargalhadas. Olha a ideia da comunicação. A comunicação, ela diz tudo, Pois tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E também tem aquele ditado, um olhar vale mais do que 1000 palavras. Isso é verdade. Quando a gente vai conversar com alguém, a gente tem que conversar olhando nos olhos para passar segurança. E para a pessoa que está ouvindo, está recebendo essa mensagem, para ela ver que realmente eu estou focado nessa conversa, nessa comunicação. Para conseguir ter uma boa comunicação, é fundamental falar de forma clara e objetiva. Nem tão devagar e também nem tão rápido. E o tom de voz deve ser moderado. Elimine as palavras de má qualidade do vocabulário ao se comunicar. Exemplo, gírias. Porque as gírias não vão ajudar, principalmente utilizando perfil profissional. E sempre fale de maneira respeitosa. É importante também saber separar e conhecer o perfil de quem irá receber a mensagem. Tem que avaliar também o receptor. Será que a pessoa a qual você está transmitindo a mensagem vai compreender o que você disser? Tem que analisar. Como exemplo, culturas. Às vezes, você está conversando com alguém que é de outro estado. Aí vai ter uma diferença de sotaque. Isso pode atrapalhar na comunicação. E algumas gírias, que eu falo assim, gírias regionais, que um estado usa e o outro estado não utiliza. E também, até cidades, do mesmo estado tem gírias diferentes. Mas lembre-se que a comunicação não é apenas falar. Tem todo esse conjunto para você praticar. Assim, tom de voz, gestos, postura e o olhar. E aqui eu quero que você entenda a base da comunicação. Eu sei que no ensino fundamental, eu acho que você já estudou isso aqui, na matéria de português. Emissor e receptor. E aqui eu quero relembrar isso para você, só que agora você vai ter que utilizar na parte profissional. Emissor
é aquela pessoa que vai enviar a mensagem. Ela elabora a mensagem e ela passa para o receptor, que vai ser a pessoa que vai receber a mensagem. E essa pessoa vai captar o assunto. A mensagem é o texto verbal juntando com o não verbal. Por isso que eu citei o exemplo da comunicação verbal e não verbal, né? Digamos, verbal, palavras em si na comunicação, e não verbal, uma imagem, uma expressão, tá? Aquele olhar, como eu falei, né, que vale mais do que 1000 palavras, é a comunicação não verbal. A tristeza, a alegria. Também referente ao contexto. Nesse caso, vai ser o assunto que vai passar para o receptor. Canal vai ser o modo como você vai enviar essa mensagem. Será se você vai utilizar, digamos assim, telefone, ou você está falando cara a cara, face to face. Também tem isso. Ou você está conversando com alguém por mensagem. Tem que analisar as informações. O código é a forma como a mensagem organiza-se. Exemplo, se ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Não sei se você lembra das redações. As redações são exatamente, né, feitas dessa forma. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E toda comunicação, ela tem que ser também seguindo essa estratégia de introdução, desenvolvimento, comunicação. Você vai enviar algum texto, também segue, né, esse padrão. Um livro, ele é escrito assim. Ele tem a introdução, ele tem o desenvolvimento e ele tem a conclusão. Por quê? Um livro está passando uma comunicação. E só para você entender, tem o feedback. O que é o feedback? É a resposta que o receptor ele vai enviar. Digamos se ele entendeu ou não entendeu. Aí você, como emissor, você vai enviar a mensagem. O receptor, ele recebe, ele vai fazer toda a codificação dessa mensagem e a maneira, né, como ela foi passada. Ele vai colocar isso na mente, ele vai pensar sobre isso. Será se ele entendeu ou não? Aí ele tem que passar o feedback, né? A resposta ou retroalimentação. E já aconteceu um caso assim, de passar a mensagem, o receptor só ouvir e ficar calado. E aí, o que é que deve fazer? Deve perguntar ao receptor se ele entendeu ou não e se quer outra explicação, né, com outras palavras, como por exemplo, até mostrar alguma imagem. Olha o poder da comunicação, pois é importante também, né, e muito fundamental ser transparente nas intenções e colocações em uma conversa. Olho no olho, tom de voz firme e moderado, palavras alinhadas à expressão facial e postura revelam o aspecto de sinceridade durante a comunicação. Uma comunicação coerente e com harmonia sempre vai depender da capacidade de falar a coisa certa, de maneira certa, na hora certa e com a pessoa certa, e ainda mais com a motivação certa. Como eu tinha falado do feedback, aqui eu quero que você entenda mais sobre o feedback. Back quer dizer retroalimentação, quer dizer resposta, ou digamos, você está reenviando. E o feedback é uma palavra inglesa que significa realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou acontecimento. Feed, alimentar, e back, de volta. Você vai
no caso, realimentar, né, o que foi passado. E estar presente tanto no meio empresarial como nas relações humanas. E assim, é fundamental cuidar do tom de voz. Nada de falar muito alto, né, muito baixo. Às vezes as pessoas não vão entender. É muito desagradável ter que pedir para a pessoa repetir várias vezes o que falou ou pedir para diminuir o tom de voz. Eu quero que você entenda isso e coloque em prática. Pode ter certeza, a comunicação é a base de tudo, mas sem exagero. Tem que ser comunicativo na hora certa. Tem que falar exatamente as palavras, as frases certas. Não é sair falando tudo. Tem que ser comunicativo. É diferente daquela pessoa que fala até demais. Tá? Mas você, como um profissional, você vai entender isso que eu estou falando aqui. Assim, a dica de pesquisa, caso você queira fazer essa pesquisa, é sobre oratória. Digamos assim, dicas de oratória e também dicas de comunicação. Faz isso para você aprender mais um pouco. Caso você queira, digamos assim, né, aumentar ainda mais o seu conhecimento. É uma sugestão minha de pesquisa. Você fazendo isso, você vai aprender mais ainda. E claro, vai colocar em prática, pois conhecimento nunca é demais. E você, tendo esse conhecimento, consequentemente, vai aumentar suas aprendizagens e sua inteligência. Muito obrigado por sua participação e até mais. Mas não esqueça de fazer o seu resumo também, para depois você estar fazendo aí sua consulta. Para depois você estar fazendo a sua consulta e, claro, não perder nada do conteúdo. Tchau!